turma, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Hoje nós vamos trabalhar enredo. Convido você a pegar o seu livro na página 19 e acompanhar comigo. Semana passada, na nossa aula, falávamos sobre histórias em quadrinhos. Um elemento dentro das histórias em quadrinhos que não pode faltar é o enredo, porque o enredo é a história em si. Ora, como assim? Acompanha comigo essa definição que eu coloquei aqui para vocês. Diz que o enredo é o elemento que dá sequência a uma história. Isso porque é em torno dele que se desenvolve todos os acontecimentos de uma narrativa. Então, o enredo, gente, é a parte mais importante dentro de uma narrativa. É em torno dele que toda a história é criada. Então, o enredo, ele é feito por fases, tá? Etapas. Como são essas etapas? Vejamos a primeira etapa do enredo, que diz que é a situação inicial ou apresentação. O próprio nome aqui já dá uma referência do que seria essa situação inicial ou apresentação. É a parte da história em que os personagens são apresentados. Então, vocês sabem que todo personagem ele tem as características dele, né? Então, primeiro são colocadas as características físicas, depois são colocadas as características psicológicas. Característica física para dizer se ele é alto, se ele é baixo, se ele é magrinho, se ele é curtinho, né? Como é que ele é. E as características psicológicas, se ele é astuto, se ele é preguiçoso, se ele é nervoso, se ele é embaraçado. Então, são essas características psicológicas. Quando eu vou começar uma história, no início, eu primeiro apresento os personagens, tá? Então, eu tenho aqui a minha situação inicial. A situação inicial diz que é aqui que a história tem início, pois o leitor será apresentado aos personagens, assim como conhecerá o local e o espaço temporal da trama. A situação é de equilíbrio, de harmonia, ou seja, ainda não surgiu o conflito. Então, toda a historinha, quando vocês começarem a fazer uma leitura, né? Vocês vão ver que logo lá no início tem a apresentação. Tem a apresentação dos personagens, do local onde a história está acontecendo, do tempo em que aquela história está decorrendo, se é de dia, se é à noite, se foi há um mês atrás, né? Se foi há uma semana atrás. Então, sempre tem essa delimitação dentro da história logo no início. E vocês vão perceber também que a história ainda não aconteceu um conflito. A situação é de harmonia, é de tranquilidade, mas logo, logo isso vai mudar e vocês vão ver o porquê. Porque vai aparecer, gente, a complicação. O que seria essa complicação? A complicação ou conflito, né? Vejamos o que diz. Essa é a parte da narrativa que dá lugar ao desenvolvimento do conflito em torno do qual a história irá se desenrolar. Ao surgimento de algum elemento ou alguma situação que interrompe a harmonia inicial em que o personagem se encontrava. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver uma história em quadrinhos aí, que tem no livro de vocês também, e vocês vão começar a entender melhor essa questão da complicação. Por quê? No início o personagem tá bem, tá vivendo tranquilamente, mas há algo que acontece que tira a paz desse personagem. E é em torno desse algo que a história vai se desenrolar, tá bom? A gente vai já ver isso nos exemplos. Depois, eu tenho o clímax. O que seria esse clímax? Clímax é aquele momento auge, assim, sabe? Aquele momento tenso da narrativa. Diz assim, é o momento que o conflito atinge maior intensidade e exige uma solução, ou seja, um desfecho. Então, tem a história, aconteceu um problema, mas em determinado momento esse problema ficou ainda pior, que exige uma solução. Então, nesse momento em que esse problema atingiu o ápice, é o que nós chamamos de clímax, tá? E, finalmente, o desfecho. O que seria esse desfecho? É o momento que vai se encerrar a história, né? Que se vai criar um final feliz. Nem sempre tem final feliz, né? Diz assim, é a solução dos conflitos que aconteceram ao longo da história. Então, a gente busca, nesse desfecho, saber realmente o que aconteceu, tá bom? Vamos ver isso
agora na historinha em quadrinhos que tem aí no livro de vocês. A historinha, tá? É de dois velhos conhecidos nossos, né? Dos quadrinhos. A Mônica e o Cebolinha. Eles brigam demais. Mas vamos ver o que dessa vez aconteceu, tá? Para deixar o Cebolinha assim, ó. O desfecho da nossa história a gente já sabe. Que aconteceu alguma coisa, bateram nele, né? Provavelmente aqui, ó. Vamos ver aqui no último quadrinho. Mas o que foi que aconteceu? Vamos lá para o início dessa história. Diz: oh, legal, vou ver quantos quilômetros eu ando assim. Saia da frente, menina, deixa o equilibrista passar. Aí ela bateu nele, como sempre, né? Aí ele aqui fica se lamentando. Agora sei como as mulheres podem desequilibrar um homem. Tá? Então aqui a história, ele só queria andar no meio fio se equilibrando. Mas a Mônica não gostou nada quando ele pediu para que ela saísse da frente dele. E ela bateu nele e ele fica se lamentando. Ah, agora eu sei como é que uma mulher desequilibra um homem, tá? Então agora, gente, vamos acompanhar passo a passo essa historinha. Vamos ver? Aí no livro de vocês, tá? Lá na página 19, continuando, né? Diz assim, a situação inicial. Como é que a gente vai, aqui dentro dessa historinha, identificar a situação inicial? Primeiro eu tenho aqui o Cebolinha, tranquilo, em paz, brincando de se equilibrar no meio fio, né? E tá aqui, olha, ele não tem problema nenhum, tá brincando. Mas acontece, tá, gente, o conflito. Qual é o conflito dessa história? O conflito é o aparecimento da Mônica. E vocês sabem que a Mônica, né, sempre fica muito zangada com o Cebolinha. Ela já está aqui, ó, muito zangada quando ele pede para que ela se retire, né, do meio que ele quer passar, continuar se equilibrando. Este é o conflito da história. É o momento que apareceu um elemento, no caso aqui um outro personagem, né? E esse personagem tirou a paz inicial que estava na história, tá? O clímax da história, o momento mais tenso da história, é justamente no momento em que a Mônica bate no Cebolinha, ok? E o desfecho para essa história é o Cebolinha, né? Sentado, coitadinho, cheio de dor. A gente percebe isso por conta dos elementos visuais. Já expliquei isso para vocês na aula passada, né? Nas linhas cinéticas, os elementos visuais, elementos metafóricos que acontece dentro desse último quadrinho aqui, que diz que realmente ele apanhou, que ele tá com dor e se lamentando, né? Por conta dele não ter conseguido chegar até o final, se equilibrando. Tá certo, pessoal? Deu para compreender? Agora eu convido a você a ir lá na página 25 do seu livro. Você vai encontrar essa historinha aqui, ó, do Cascão. E o Cascão está com soluço. Vamos responder juntos essas atividades, tá bom? Olha só, lá vem o Cascão tranquilamente. Em um dia ensolarado, a gente percebe isso aqui pela imagem, tá? Ele vem andando, por que eu sei que ele está caminhando, gente? Por conta da mudança, ó, a mudança da paisagem. Então, eu sei que o Cascão está caminhando. E ele vem lá, soluçando, né? Ele vem soluçando, muito triste por conta do soluço. De repente, ó, vem aqui, ó, continua soluçando muito. Aqui chega, ele tá cansado, gente, ó, tá saindo aqui como se fosse gotas de suor dele, né? Continua, de repente, o que aparece? Aparece aqui, ó, um copo de água, gente. Cascão gosta de água. Será que ele gosta de água? Aí, alguém oferece para ele assim, toma um golão d'água. E ele pensa, não gosta de água e diz, ah, passou o soluço. Ele fala para Mônica, né? Aqui não aparece a Mônica, mas aqui no final a gente já sabe que é ela.
que está oferecendo uma água, mas o Cascão não gosta de água. Então ele prefere dizer que já passou o soluço do que tomar a água. Essa é a nossa historinha, tá bom? Aí diz assim, complete o quadro identificando os elementos da narrativa. Quais são os elementos? Acompanhe aí, tá? A resposta. O enredo. Qual seria o enredo dessa história? Cascão percebe que está com soluço e este não passa. Mônica, com o objetivo de ajudar o amigo, oferece a ele um copo d'água. Como Cascão tem pavor de água, ao vê-la, leva um susto tamanho que faz o soluço passar. Tá bom? Então, esse é o enredo da história. Quais são os personagens dessa historinha? Só dois, Mônica e o Cascão. O tempo que isso acontece, a história se passa durante alguns minutos de um dia ensolarado, a gente sabe disso, né? Pela cor forte. Qual é o espaço que isso acontece? Em um ambiente externo, a gente está vendo que isso é na rua, né? Que está acontecendo, ó. Não é dentro de casa, não é em uma praça, é na rua, em um ambiente externo, tá bom? Aí diz assim, lá na 7ª questão, qual o objetivo que a Mônica oferece o copo d'água ao Cascão? Qual foi o objetivo? O fato dela saber que a água passa o soluço, né? Então ela queria ali que o soluço do amigo dela passasse. O objetivo dela foi atingido? Hein, gente? Será que foi atingido? Ele tomou a água? Ele não tomou a água, porém, o objetivo dela foi atingido. Por quê? No momento em que o Cascão olha para a Mônica, ele leva um susto tão grande que faz com que o soluço dele desaparecesse. Então, o objetivo dela foi atingido. Tá certo, pessoal? Por hoje a nossa aula fica por aqui. Foi uma aula bem rapidinha, só para vocês entenderem um pouquinho sobre enredo, tá? Eu vou pedir para que vocês façam algumas atividades, mas eu vou solicitar essas atividades, gente, aí no grupo dos pais de vocês pelo WhatsApp, tá bom? Fica melhor assim para mim. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!